Fala galera, eu sou o primeiro tenente William Rabelo, eu faço parte da equipe do Concurseiro 01 e olha só, se você quer se preparar bem para o concurso do Corpo de Engenheiros da Marinha, o CP100, você precisa ter materiais de qualidade para estudar. E a gente tirou algumas aulas do nosso preparatório e está aqui colocando de graça no YouTube para você assistir. Lembrando que essa é uma das várias outras aulas que existem dentro do nosso curso. E se você quiser assistir mais vídeos como esse de graça aqui no YouTube, é muito importante que você clique aqui no botãozinho aqui embaixo de curtir. Porque assim a gente vai entender que você está gostando desse conteúdo e nos motiva a produzir mais conteúdos assim. E olha só, dá uma olhada no primeiro link que eu botei aqui na descrição do vídeo para você poder baixar os materiais e já ir se preparando para esse concurso, como provas antigas, os editais do concurso e outros materiais que vão te ajudar muito nos estudos. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Chegamos então no Teorema de Green. O Teorema de Green ele vai ser uma ferramenta muito útil para a gente resolver integrais de linha que a gente não consegue resolver pelo método convencional. Vai ser uma integral de linha complicada, aparece uma exponencial de x quadrado ali, dx, e aí você não consegue resolver essa integral. Aí o Teorema de Green ele envolve derivadas, então você vai derivar isso aí e vai ficar mais fácil de resolver, beleza? Então vamos lá, o que consiste o Teorema de Green? Então ele é utilizado para a gente simplificar alguns cálculos, uma vez que ele substitui a integral de linha por uma integral dupla. Então essa é a expressão do Teorema de Green. A gente tem uma integral aqui em uma superfície, em uma região aqui fechada, e a gente troca então por uma integral numa determinada região da derivada do f1, sendo f1 o termo aqui que acompanha o dx, em relação a x, mas a derivada do f2, que é o cara que acompanha aqui o dy, isso em relação a y, dx, dy. Beleza? Então é um teorema muito bom e que vai simplificar muitos cálculos. Aí você pensa, bem, então eu vou usar ele o tempo todo. Aí para que eu vou integrar em linha se eu posso substituir por uma integral dupla que em alguns momentos pode ser mais fácil? Então, aí que tem um porém. O teorema de Green ele tem algumas condições que nem toda integral vai te satisfazer, mas aquelas que satisfazem você pode aplicar o teorema de Green. A primeira delas tem que ser uma curva fechada. Aqui já está indicando claramente que a integral de linha é sobre uma curva fechada, segundo a nossa simbologia. A segunda, a curva tem que ser orientada positivamente. O que é isso? A curva ser orientada positivamente, então, por exemplo, essa curva aqui, ó, observa o jeito que eu estou caminhando. Ela é orientada positivamente porque sempre à esquerda do sentido que eu estou caminhando aqui pela curva é a região que eu quero calcular. Então, a região de destaque está sempre à esquerda da minha curva, então ela está orientada positivamente. Olha só o sentido contrário. Olha só. Agora eu estou caminhando aqui ó, no sentido horário. Observe que à esquerda do meu sentido em que eu caminho com a curva é onde está a minha região. Então significa que essa região aqui de fora eu posso aplicar o teorema de Green se eu estiver aqui no sentido anti-horário e no sentido horário. E no sentido anti-horário, ó, eu tenho que pegar a região que está do meu lado esquerdo, que é essa aqui, dentro da curva. Então, eu só posso usar o teorema de Green em um desses casos. Então, por exemplo, nesse caso aqui que eu estou andando aqui no sentido horário, eu não posso aplicar o teorema de Green na região aqui de dentro. Só posso usar na região aqui de fora. E aqui é o contrário, só posso usar na região de dentro e na de fora. Então, grave bem isso. Uma curva é orientada positivamente, uma região é sempre que a região que eu quero integrar, no qual eu quero realizar a integração, estiver à esquerda da curva. Beleza? Então, aqui está orientada positivamente e aqui também. O terceiro caso é que o campo tem que ser sem singularidade. O que é a singularidade? São casos em que nossa função não vai existir. Por exemplo, aqui, ó, 1 sobre x e raiz de y. Vai ter algum ponto aqui da nossa região, por exemplo, aqui, ó, que o x vai ser zero. E aí não vai poder existir. Ou o y, vai ter parte aqui que o y é negativo e a raiz não vai poder existir. Então, não pode haver singularidades desse tipo. Divisão divisão por zero ou raiz quadrada de número negativo. Do mesmo jeito também não pode ter logaritmo, né, de número negativo ou logaritmo de zero. Então, vamos fazer um exemplo. Eu utilizo o teorema de Green para calcular a integral de linha, onde C é a fronteira da região entre y igual a x² e y igual a x percorrido no sentido anti-horário.
Então a questão já falou para a gente usar o teorema de Green. Só que para a gente usar o teorema de Green, a gente tem que satisfazer aqui os critérios. O primeiro é ser curva fechada. Bem, como é a região entre x² e y igual a x, então a gente vai ter o y igual a x e o x² e realmente vamos ter uma região fechada. Orientação positiva, então ele está falando que é no sentido anti-horário, já é um bom sinal, a gente vai desenhar só para confirmar. E o campo sem singularidade, ou seja, as minhas expressões aqui dentro do campo, ó, realmente não vai ter divisão por zero, né, raiz quadrada de número negativo e nem logaritmo que possa dar log de zero ou log de número negativo. Então, não tem singularidade. Então, os pré-requisitos para a gente utilizar o teorema de Green estão satisfeitos. Então, a gente pode ir lá para calcular a nossa integral pelo teorema de Green. Então, a nossa integral de linha a gente vai substituir, então, por essa integral dupla da derivada de f2, onde f2 é quem multiplica o dy, menos a derivada de f1, que é quem multiplica o dx. O f2 em relação a x, o f1 em relação a y. Então, vamos lá para os passos. O primeiro passo, esboçar a região. Minha região é composta por essas duas funções, y igual a x e y igual a x². Então, a gente esboçou elas aqui, ó. Y igual a x e y igual a x². Então, realmente é uma região fechada. Existe a possibilidade de ela ser fechada. A parábola continua e a reta continua, mas o que nos interessa, então, é essa região aqui que fecha. Então, temos a região fechada. Agora, ela é percorrida no sentido anti-horário. Então, seria nesse sentido aqui. E é, de fato, se é no sentido anti-horário, de fato ela então vai ser orientada positivamente, que era a última coisa que faltava para a gente confirmar, porque a região que a gente vai integrar sempre fica à esquerda da nossa curva quando a gente caminha por ela. Então, está aqui esboçada a nossa região. Vamos ver agora os limites no qual a nossa integral vai ir. Então, ó, esse ponto aqui, ó, então, olha só, o nosso x ele vai do zero até o ponto de encontro entre as curvas. Então, eu vou ter que fazer aqui x igual a y igual a x². Então, a gente pega aqui y igual a x² e y igual a x. Então, dá x² menos x igual a zero, x vezes x menos 1 igual a zero. Então, ou x é zero, ou x é 1. Então, está aqui o ponto de encontro x0 e x1. Então, significa que o x vai estar entre 0 e 1. Então, a gente já descobriu aqui os intervalos em que o x vai estar. Agora o y. O y ele vai vir aqui da nossa curva y igual a x² até a nossa curva y igual a x. Então, nosso y vai estar entre x e x². Então, são esses limites que nós vamos colocar na nossa integral dupla. O passo 2, então, seria a gente calcular as derivadas parciais. Então, vamos calcular a derivada de f2 em relação a x. Que vai ser a derivada de quem em relação a x? Vai ser a derivada desse cara aqui que está multiplicando o dy. Como é em relação a x, esse cara aqui dá zero, a derivada então vai dar 2x. Agora a derivada de f1 em relação a x. Então a derivada desse cara aqui é a x mais y². Derivada de... Na verdade, a derivada de f1 em relação a y. Então esse cara aqui vai dar zero, isso aqui vai dar 2y. Então essa diferença, que é o que nos interessa, de fato, vai ser 2x menos 2y. Nosso terceiro passo é resolver a integral dupla. Em relação a y ficou de x² a x, né? Os nossos limites. E em x de 0 a 1 de x, 2 vezes x menos y. Eu coloquei o 2 lá fora. Então primeiro a gente calcula a integral em relação a y. Então repito o 2 aqui, de 0 a 1. Vai ficar então xy menos y² sobre 2. Isso aqui indo de x² a x. Então nos dá 2, integral de 0 a 1, xy menos. No lugar do x, na verdade, do y a gente põe x. Fica x vezes x menos x vezes x². Aí menos, vou fazer essa parte aqui separada. X² sobre 2 menos x² ao quadrado, que é x² sobre 2. E lá fora o dx. Daí nós vamos ter x vezes x, x², x vezes x², x terceira. Esse menos que está aqui muda o sinal desse e muda o sinal desse. E ficou x² sobre 2, x² sobre 2. Aí eu tenho x² menos x² sobre 2 dá
x² sobre 2 positivo. E eu organizo o x² aqui na frente, menos x² aqui. Então a gente agora calcula a integral que vai aqui de 0 a 1 em dx. Aí, essa integral vai dar, então, x² sobre 10, porque ficou 5 aqui embaixo, vezes 2 dá 10, x² sobre 4, e x³ sobre 3 vezes 2, que é 6, indo de 1 a 0. Só o 1 que faz sentido, porque o 0 vai zerar. Na verdade, o 0 também faz, só que não vai contribuir. Então, substitui o 1, aí fica 1/5, 1 sobre 10, menos 1 sobre 4, mais 1 sobre 6, vezes 2. Tudo isso aí, quando a gente faz e simplifica, vai dar 1 sobre 30. Então a gente conclui então e chega no resultado da nossa integral. Galera, nesse vídeo nós vamos ver uma importante aplicação do Teorema de Green, que é o cálculo de áreas. Bem, a gente tem essa importante aplicação, por quê? Porque a gente sabe que uma área ela pode ser obtida por integração dupla, certo? E o Teorema de Green, ele envolve uma integração dupla. Então a gente sabe que a integral dupla de uma região D em relação à região D de dx dy corresponde à minha área. O 1 está aqui embutido, na verdade é 1 dx dy, porque como é 1 não precisa aparecer. Isso vai ser igual a essa integral, se a gente resolver ela vai ser igual à área da minha região D que eu determinei. Bem, o Teorema de Green ele é composto por uma integral dupla com essa diferença aqui de derivadas do campo vetorial dx dy. Isso vai virar então a integral de linha do meu campo FDR. Tranquilo. Se a gente tiver, então, uma área, se a gente quer calcular a área da região D, a gente pode conseguir fazer isso se a gente conhecer um campo cujas derivadas das componentes e a subtração delas resulte em 1. Então, se eu tiver algum campo que satisfaz essa igualdade aqui, aqui dentro fica quanto? Fica 1. Aí eu vou ter exatamente quem? A área. Então, essa é a ideia central que a gente quer. A gente quer um campo tal que as derivadas dele das suas componentes satisfaçam essa expressão aqui, que seja igual a 1. Aí, ao invés de eu calcular a área da minha região D, eu vou obter a área aqui dentro do contorno da região D, que é equivalente à área de D. Beleza? Eu vou calcular o contorno aqui, obter o contorno, e eu vou obter indiretamente, então, a área. Agora, pessoal, geralmente, a integral dupla é mais fácil de resolver do que a integral de linha, né? Então, qual é o interesse de fazer isso? É porque algumas vezes a região é muito complicada de calcular, e o contorno é mais fácil de ser determinado do que a região. Por isso que muitas vezes vai ser mais útil você utilizar, então, esse recurso do Teorema de Green para facilitar o seu cálculo. Agora, é qualquer campo que vai satisfazer isso? Essa é a questão. Bem, não é qualquer campo que satisfaz essa igualdade, é só aqueles campos que satisfazem tais que a derivada de f2 em relação a x menos a derivada de f1 em relação a y seja igual a 1. Ou seja, não é qualquer campo, mas a boa notícia é que ele pode ser escolhido livremente. Eu escolho o campo que eu quiser, desde que ele satisfaça essa relação. Beleza? Então eu posso escolher livremente o campo, desde que ele satisfaça, as suas componentes satisfaçam essa igualdade. Aí nós temos sugestões. Existem infinitas possibilidades aí de campos que satisfazem essa igualdade. Quais são as mais usadas? Essa primeira aqui, que é esse campo aqui, ó, o campo 0 e x, ou seja, a componente x é 0 e a componente y é x. Ou esse segundo campo aqui, que a componente x é menos y, né, a componente que aponta na direção e é menos y, e a componente que aponta na direção j é 0. Precisa usar eles necessariamente? Não, você pode usar qualquer campo que satisfaça isso aqui. Beleza? Só que esses aqui muitas vezes são úteis devido à simplicidade, em especial esse primeiro aqui, porque ele só tem aqui ó, um x, né? Então ele é bem simples de você trabalhar. Mas fica a seu critério usar ele ou não. Se você conhecer outro, você pode utilizar também. Agora a gente tem que lembrar também que o campo e a minha região na qual vou realizar a integral de superfície, a integral de linha, né? Agora que eu vou deixar de usar a integral dupla e vou passar agora a usar a integral de linha, elas têm que satisfazer os requisitos do Teorema de Green, que são quais, né? Primeiro, a curva C, ela deve ser fechada. Então a gente sabe aqui, ó, que a área, nesse caso, vai ser então a integral dupla na região D de dx dy. Então eu vou trocar isso por uma integral de linha, certo? Em um contorno. Esse contorno C, ele tem que ser fechado, não pode ser aberto. Se for aberto, aí não vai funcionar. Beleza? De FDR. Segundo, C deve ser orientada positivamente. Esse segundo pré-requisito, ele é muito importante
no teorema de Green de forma geral. Aqui ele não é tão importante assim, porque se ela não estiver orientada positivamente, você só vai obter uma área negativa. Aí você vai lá e multiplica por menos 1 e obtém o resultado. Ou seja, o módulo correto você vai obter, vai encontrar só o sinal errado. Beleza? E F não deve ter singularidade. Essa sim é importantíssima. Então esse campo aqui já satisfaz tudo isso, né? Ele não tem singularidade. Ou seja, não pode aparecer divisão por zero, nem raiz de número negativo, nem logaritmo de zero, ou logaritmo de número negativo. Essas principais singularidades que aparecem. Então vamos para um exemplo. Use a fórmula do teorema de Green para encontrar a área da região limitada pela curva. Seria essa curva C, que é o astroide. É dado por essa expressão aqui. É uma curva R de t, cuja componente I é o cosseno terceira de t, e a componente J é o cosseno terceira de t, sendo o t variando de 0 a 2π. Sugestão: use o campo F menos y sobre 2, x sobre 2. Bem, galera, então ele quer que a gente use a fórmula de Green. A gente pode usar a fórmula de Green para calcular a área caso essa condição aqui seja satisfeita, ou seja, se as derivadas das componentes do campo satisfazem essa igualdade aqui, ou seja, isso aqui seja igual a 1, então a área da região D, que é a região dentro aqui da minha curva, é dada pela integral dupla na região D de dx dy ou pela integral de linha na região C de f dr. No caso, então, a gente tem que escolher, a gente geralmente pode escolher um campo e substituir aqui e calcular a integral de linha. Mas a questão está nos dando uma sugestão. Provavelmente ela está dando essa sugestão porque essa integral vai ficar mais fácil a gente usar esse campo aqui. Então pode acontecer isso. Tem aquele campo bem geral que eu expliquei para vocês, que vocês vão usar em 99% dos casos, que é esse aqui. Geralmente, se a questão não te falar qual campo que você deve usar para calcular a área, você joga esse aqui que provavelmente você vai ter sucesso. Só que se a questão sugerir algum campo para você, considere essa informação relevante. Pode ser que esse campo aqui, que é muito utilizado, caia numa integral muito complicada. Então, para você fazer a conta mais rápida ali na sua prova, então use o campo que foi sugerido, caso ele seja sugerido. Beleza? Então nós vamos usar o campo aqui que ele sugeriu. Então vamos lá, vamos executar. Para a gente poder então passar para o teorema de Green, a gente precisa reescrever aqui a nossa integral. Então aqui nossa área vai ser a integral em C de f dr. Aí vamos lá para aqueles velhos passos para a gente calcular uma integral de linha. O primeiro passo era parametrizar a curva, não é? Só que a curva já está parametrizada. Tá aqui, ó. Maravilha. Esse trabalho a gente não vai ter. O segundo passo é a gente escrever então agora o nosso campo em termos da parametrização. Então o primeiro passo está feito. O primeiro passo já está aí, a curva está aqui parametrizadinha. Vamos agora para o segundo passo. O segundo passo é escrever o meu campo F em termos da minha parametrização. Então, o que é meu campo F? O campo F é esse aqui, ó, menos y sobre 2 e x sobre 2. Então, vai ser menos quem é o y? O y é esse cara aqui que multiplica o j. Então, fica menos seno a terceira de t sobre 2. E quem é o x? O x é o cara que multiplica aqui o cosseno a terceira. Beleza? Essa então, só para ficar claro, aqui é a nossa componente x e aqui é a nossa componente y, só que aqui elas estão parametrizadas, beleza? A componente x é cosseno a terceira de t e a componente y seno a terceira de t. Beleza, aí lembra que do terceiro passo, que era calcular esse dr aqui. E quem era o dr? O dr era o produto da derivada da nossa parametrização dt. Beleza? Então, qual vai ser a derivada da nossa parametrização? Então, vai ser a derivada desse cara aqui, do cosseno a terceira de t, que vai ser quem? 3 cosseno ao quadrado t, né? Regra da cadeia, então deriva primeiro a função mais externa, depois deriva a função mais interna, que é o cosseno t. A derivada do cosseno t é menos seno t, então fica menos seno t. E aí a gente deriva agora o outro termo aqui da parametrização, o termo j. Então vai ser aqui, derivada de seno a terceira t, 3 seno ao quadrado t,
que multiplica a derivada do seno, que é cosseno t. Isso dt. Então, qual vai ser a nossa nova integral? Vamos para o quarto passo, que é resolver a nossa integral. Então, ela vai ser a integral que vai de quanto a quanto? Nosso parâmetro t vai de 0 a 2π, ele já falou. 0 a 2π. De quem? De f, que é esse cara aqui, menos seno a terceira t sobre 2, cosseno a terceira t sobre 2, escalar dr. E quem é o dr? Menos 3 cosseno ao quadrado t, seno t, e 3 seno ao quadrado t, cosseno t. Tudo isso dt. Então a gente vai resolver essa integral aqui na sequência. Então, antes de a gente resolver essa integral, a gente precisa calcular o produto escalar que está aqui, né? Então a gente vai multiplicar uma componente i de umas com a componente i da outra, ou a componente x com a componente x e a y com a y. Então vai ser esse cara aqui vezes esse. Então vai ficar menos com menos dá mais. Seno a terceira t vezes seno t fica seno a quarta t. E cosseno ao quadrado, 3 cosseno ao quadrado, sobre o 2. Né? Que esse cara aqui tinha um 2. Aí mais. Agora a gente soma isso com o produto da componente y vezes a componente y. Então vai ser esse cara aqui vezes esse. Aí agora vai ficar um cosseno a quarta, um 3 sobre 2, seno ao quadrado t, cosseno a quarta de t. Tudo isso dt. Aí eu posso pegar esse 3 sobre 2 e tirar. Então fica 0 a 2π. E sobra então seno a quarta t, cosseno ao cubo de t, cosseno ao quadrado de t, tá certo? Mais seno ao quadrado t, cosseno à quarta de t dt. Então, olha só, aqui nós temos potências, né? A gente pode, então, fatorar colocando a menor potência em evidência. No caso aqui, ó, tem a menor potência do cosseno é o quadrado, a menor potência do seno é o quadrado. Então, ambos aparecem seno e cosseno. Então, eu posso escrever seno ao quadrado de t, que multiplica cosseno ao quadrado de t em evidência. Aí aqui, então, vai ficar seno ao quadrado de t nesse primeiro, quando eu dividir, e nesse segundo, quando eu dividir, vai ficar cosseno ao quadrado de t, dt. Essa relação trigonométrica, a relação fundamental da trigonometria, a gente sabe que isso aqui dá 1. Então, nossa integral aqui fica 3 sobre 2, integral de quanto? De seno ao quadrado de t, cosseno ao quadrado t. Que a gente pode escrever como sendo seno t, cosseno t, tudo isso ao quadrado dt. Por que eu fiz isso? Porque a gente sabe o seguinte, a gente sabe que seno de 2t vai ser 2 seno t cosseno t. Então, como eu já tenho seno t e cosseno t aqui, eu posso deixar esse produto aqui, que é muito mais difícil de resolver essa integral, e trocar isso aqui por simplesmente seno de 2t sobre 2, que é bem mais fácil de resolver. Então, eu escrevo aqui 3 sobre 2, integral de 0 a 2π, de quem? De seno de 2t sobre 2 ao quadrado dt. Esse 2 ao quadrado dá 4, passar para fora fica 3 sobre 8. Seno ao quadrado de 2t dt. Bem, essa integral não parece uma integral mais simples. Você fala, por que você não usou o campo ali padrão para resolver? Porque se a gente tivesse usado o campo padrão, a integral que a gente teria que resolver nessa parte aqui da resolução do exercício seria essa daqui. Seria 3 integral de 0 a 2π de cosseno a quarta t seno ao quadrado t dt. Essa é a integral que a gente teria que resolver caso o campo escolhido fosse o nosso campo geral, que todo mundo usa. Então, por isso que a questão sugeriu isso aqui, para você não ter que resolver essa integral macabra. Beleza? Então, embora essa integral aqui ainda seja um pouco complicadinha, essa segunda aqui seria muito mais. O porquê da gente usar, então, a sugestão da questão. Essa aqui a gente já sabe como é que resolve. A gente pode usar
outra identidade. Quando a gente tem seno, cosseno ao quadrado, ou elevado a uma potência par, a gente pode usar sempre essa identidade aqui, ó. Seno ao quadrado t igual a 1 menos cosseno de 2t sobre 2. Então, essa expressão aqui vai fazer a gente substituir nosso seno ao quadrado, que tem a potência 2, no caso, por uma potência 1. Aqui tem t, que é 2t. Então, se eu tenho 2t aqui no argumento do seno, no do cosseno vai aparecer 4t. Certo? Então, a gente fica aqui com 3 sobre 8, integral de 0 a 2π, que multiplica 1 sobre 2 menos cosseno de 4t sobre 2 dt. Então, essa é a integral que a gente vai resolver agora. A gente fica aqui com a integral de 3 sobre 8, integral de 0 a 2π, vezes 1 sobre 2, né? Então, a gente pode colocar logo em evidência esse 2 e esse 2, fica 3 sobre 16, integral de 0 a 2π de dt, menos integral de 0 a 2π de cosseno de 4t dt. Essa primeira aqui vai dar t, aí substitui 2π, fica 2π, vezes 3, que dá 6, fica 6/16, que dividido por 2, em cima e embaixo aí vai dar 3/4. Na verdade, 3/8, né? Beleza. E aí sobra π. Menos essa integral aqui. A gente faz uma substituição. Fala que o é 4t, du é 4dt, passa o 4 dividindo, fica então 1 sobre 4 aqui, sendo de 4t, indo de 0 a 2π. Aí a gente substitui o 2π e substitui o 0. Em ambos os casos vai dar 0. Então vai sobrar para a gente apenas 3π sobre 8. Então essa é a resposta. Então essa vai ser a área desse asteroide aqui, 3π sobre 8. E a gente utilizou então o teorema de Green para calcular. E aí, curtiu? Não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse, hein? Ah, e se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, que a gente vai ter o maior prazer de responder. É isso aí, galera. Valeu e até mais!